É isso, chegamos. Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, nas ondas da 95,3, na sintonia da Rádio Fiscar, eu converso com um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, de educação, de cultura, para trazer um pouco de conhecimento para a gente que acompanha as ondas da 95,3 para escutar diferente, para aprender diferente. Eu aproveito para convidar você que está ouvindo a gente em 95,3 aqui pela Rádio Fiscar para você vir para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas com produtores culturais, com escritores, com poetas, com gente que faz arte, gente que traz cultura, conhecimento nas ondas do rádio e também na internet. E se você curte um bom podcast, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify. É super simples, abre lá o Spotify, procura Programa Subtexto, passa a seguir e as notificações vão chegar para você. Toda semana tem um entrevistado, uma entrevistada para falar sobre assuntos relevantes para a vida. A entrevistada de hoje é professora, é mestre e doutora em estudos literários, é escritora e também é poeta. Eu estou falando da Adriane Savazone, que gentilmente vem bater um papo comigo aqui no programa Subtexto. Adriane, seja bem-vinda à nossa bancada virtual. Bom demais ter você aqui. Obrigada, Glauco. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje. Bom, eu já vou aproveitar para perguntar para você em que momento a poesia te tocou. Foi na infância, foi na adolescência, foi na vida adulta? Quando você foi fazer letras em Araraquara? Poesia está sempre com você, Adriane? A poesia está comigo desde que eu me entendo por gente, né? Eu comecei a escrever muito pequena, com 8 anos de idade. É, a minha mãe, ela lia. Eu tive um vô poeta, né? Tive um vô poeta, mas eu não conhecia. Ele morreu um ano antes de eu nascer. Na cidade, ele era prefeito, foi prefeito de Franco da Rocha por 2 mandatos e era conhecido como prefeito poeta. E ele adorava ler, então ele montou uma biblioteca em casa maravilhosa, né? E adorava literatura, tudo, era a paixão da vida dele. E a minha mãe passou essa paixão para mim, né? Ela lia muito para mim quando pequena, esses livros dessa biblioteca. E, naturalmente, quando eu comecei a gostar de ler, Eu, a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu não tinha muitos amigos, não era uma criança muito sociável, era me enfiar na biblioteca, né? Então, eu já sabia o que era poesia antes de ver a poesia, né? Eu sabia pelo ouvido, que aqui é meio complicado, né? E aí, A gente está ouvindo eu, uns cãezinhos, Adriane, você que está eu vou, acho que lá para dentro. num ambiente super bucólico no quintal da casa dela e os cãezinhos estão latindo. Não tem problema, Adriane. Mas e aí, esse material que você produziu lá aos 8 anos, Então, você, é, você ainda tem? Então, eu tenho, porque eu tenho alguns poemas, porque a minha família. Houve uma antologia na cidade, houve a organização de uma antologia de poetas da cidade em 92, e aí é, eles pegaram alguns poemas meus que eu fiz com 9 anos de idade. E aí eu publiquei nessa antologia que chama Poetas que Pariu, junto com a minha mãe e meu avô, né? Foi uma publicação familiar. Oi? Ô, Adriane, e qual que era a temática desses primeiros poemas seus, assim, que você escrevia ainda na infância? Olha, eu já era uma menina. A temática é bem louca, porque como eu estava aprendendo que era poesia, aprendendo a escrever, então eu peguei um caderninho, então eu comecei a estudar o que era soneto, o que era um acróstico. Então eu tentava fazer aquele estilo de poema
ficava tentando fazer a forma e os temas já eram temas bem interessantes. Eu, por exemplo, já tinha, por exemplo, a ecologia, já tinha a questão do meio ambiente. Eu tenho um poema que fala da árvore, que a árvore estava em extinção, então já tinha a questão da natureza, e tem um outro poema que chama Saudade, que também fala o que é saudade, com 9 anos de idade, né? Lenda, o que era lenda, o que era mito, assim, na minha compreensão de criança, entendeu? Então tem um poema, se eu fosse um pássaro, eu gostaria de voar no céu estrelado, no sereno do mar. Se eu fosse um pássaro, eu ia nos lugares mais bonitos, descobrindo a natureza, flutuando no infinito. Isso era um poema que eu fiz com essa idade, entendeu? E, se eu fosse um pássaro, eu ia nas montanhas, cor do céu. Então, era mais ou menos esse estilo, né? Com rimas. Então, eu tentava também estudar que era rima parelhada, que era rima intercalada. Eu comecei a mergulhar no que era poesia e treinando, né? Era um livro o qual praticamente era um estudo meu mesmo. É engraçado porque quando a minha mãe pegou os poemas que ela escolheu para pôr nessa antologia, ela pegou e colocou com as minhas anotações de estudo. Então, por exemplo, está lá na antologia Árvore, eu pus assim entre parênteses ecologia, que era o tema, mas não quero o título, e está lá no livro. Ou, por exemplo, está lenda, e entre parênteses está acróstico. É um Que acróstico. Ou bacana. então, o outro poema tá saudade, aí tá entre parênteses sem rima. É porque eu estava treinando esses estilos de poesia na escrita, né? Só que a poesia, para mim, naquele momento, começou a ficar tão intrínseco à vida, a quem eu sou, que ela se tornou um refúgio, ela se tornou a minha própria salvação. Porque depois dessa fase aí, aconteceram coisas na minha família, na minha família, que desestabilizou. A minha mãe adoeceu. Então, assim, eu tive que assumir meus irmãos, cuidar deles como a mãe mesmo. Eu tive que assumir esse papel materno com 11 anos de idade. E a gente foi expulso da casa da minha avó. A gente passou por coisas bem difíceis mesmo. Caiu financeiramente lá embaixo, assim. E a poesia foi o meu refúgio. Então, eu era muito zoada na escola, muito humilhada na própria família, sofri um bullying desgraçado, eu era esquisita, menina estranha, menina que falava sozinha, porque eu tinha muita imaginação. Eu era uma criança que não brincava muito com os outros na rua, não conseguia, era muito desajeitada para subir numa árvore, por exemplo, mas eu era uma menina que tinha uma imaginação muito grande e adorava brincar comigo mesma, sozinha, nas minhas histórias que eu ficava criando na cabeça. E por isso era vista como estranha, esquisita, louca, tudo que você imaginar. A poesia se tornou meu refúgio, se tornou um lugar da onde eu falo, se tornou a minha salvação. Poesia que me fez ter estrutura para aguentar muita coisa e lutar pela minha própria vida, vamos dizer assim, né? Porque ali eu sentia que eu não era tão estranha, humilhada, feia, esquisita, songa, tudo que você imaginar. Eu era alguém, entendeu? Era a minha voz, era alguma coisa que eu tinha de diferente, era alguma coisa que era a minha essência que estava ali. Então, a poesia tornou isso também para mim, né? Eu fui fazer letras por causa da poesia, né? Não porque foi a letras que me deu a poesia, eu fui fazer letras por causa da poesia. Fui estudar mulheres na literatura por conta disso, porque era muito terrível também para mim me identificar, olhar numa prateleira de livros e só ver homens, por exemplo. E só ter como referência de poeta mulher Cecília Meirelles, né? Uma voz ou outra.
Então, a Poisemi se tornou esse lugar que é tão cedo, né, para eles, esses cachorros aqui, né? Adriane, qual que é o nome dos seus cãezinhos que estão participando da entrevista com a gente? Eu tenho a Jabuticaba. Jabuticaba, vem cá, vem. Vem, vem. Estrela e a Lua. Jabuticaba. É a Jabuticaba. Para Essa quem é a para Jabuticaba. quem está acompanhando pela rádio, nesse momento, a Adriane está mostrando a jabuticaba. É uma cachorra preta lindíssima, vocês já imaginavam, né? E É ela está lindo. participando da entrevista também. E você tem um galo também, Adriane? Eu tenho um galo, calcifer, já tive uma galinha aqui. Nossa, você precisa ver. A ave é um bichinho de estimação tão lindinho. E a galinha e os galináceos, as pessoas não imaginam como eles são amorosos. Como eles são amorosos com a gente, como eles são dengosos, como eles gostam de colo, gostam de deitar no De colo. fato, de fato a gente pensa no cachorro, no gatinho, né? Com esse afeto do toque, né? Não, E às eles vezes tem, adoram. tem outros animais também. E Esse é o tem a programa lua. Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual ela, seus cãezinhos, seu galo, a poeta, escritora, mestre e doutora em estudos literários, Adriene Savazone, que acaba de lançar mais uma obra, daqui a pouco ela vai falar sobre ela para a gente. E você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar em 95,3, você pode vir para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, se você curte ouvir uma boa história, uma boa conversa, um bom bate-papo enquanto você faz uma caminhada, enquanto você lava a louça, enquanto você está fazendo aquela faxina na casa, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Procura lá programa Subtexto, toda semana tem um escritor, uma escritora trazendo um pouco de letras, de frases, de textos para você. Ô, Adriane, você cresceu no Parque Estadual do Juqueri? Sim, eu cresci nesse lugar. É que assim, minha avó e meu avô paterno, eles eram funcionários do Hospital do Juqueri. Então, minha avó era chefe da cozinha central, da cozinha que cozinhava para 15 mil, 18 mil internos, né? Ela era chefe dessa cozinha e meu avô trabalhava no tratamento de água do hospital. O hospital era tão grande que tinha um tratamento de água próprio. Muito bom e, por sinal, que ensinou muita coisa a Sabesp, pra você ter uma ideia, muito pioneiro, bem anterior a Sabesp. Então, os dois, por trabalhar no hospital, eles tinham direito a morar dentro do hospital. O hospital não era só a parte central do prédio central que todo mundo conhece e tal, que foi o Ramos de Azevedo que fez. Não, o hospital também tinha colônias dentro dessa área que chama Fazenda Juqueri, que eu chamava Fazenda Juqueri, que é uma área de cerrado ali na Grande São Paulo. E essas colônias eram divididas por números, né? Eram pequenas colônias. A ideia do Dr. Franco da Rocha, quando fez essas colônias, era que os pacientes tivessem contato com a natureza, e se tratassem, vamos dizer assim, a parte da saúde através da laborterapia, né? Através do trabalho com a terra. Algo mais ou menos parecido com as colônias de tratamento para adictos hoje, né? E eu morei no que seria tido como a segunda colônia, que ficava na beira do rio Juqueri. Eram 5 casas, e aí o que aconteceu? A ideia no início era que os pacientes e os internos, os pacientes e os funcionários morassem juntos, sabe? Então, essas casas eram antiguíssimas, eram casas que tinham 80, 90 anos de idade, né? Depois, essas colônias foram desativando e aí foi ficando só funcionário, né? No meu caso, de onde eu estava, né? Que seria o lugar da horta do hospital. Depois ficou ali
só funcionários morando, eram 5 casas, uma perto da outra, assim, como um sítio na beira do Rio Juqueri, no que seria hoje o Parque Estadual do Juqueri, porque o parque foi formado depois, a minha família já estava lá dentro. Minha família chegou lá em 77. Você vê, minha mãe casou, fez o casamento dela naquela casa. Eu nasci, minha mãe, que assim, meu pai e minha mãe, uma hora estava na cidade, outra hora estava ali dentro. Mas, entre idas e vindas, eles ficaram uns 12 anos ali dentro, vamos dizer assim. Meu pai e minha mãe, junto com meu avô, só que meu avô e minha avó sempre ficaram lá, né? E ali, praticamente assim, porque também eu fiquei lá muito tempo também sem pai e sem a mãe, com os avós, né? Então, praticamente eu cresci lá dentro, né? Minha infância eu passei dentro desse lugar que virou parque em 93. E eu já tinha 12 anos, eu morava lá quando virou parque, inclusive, né? E assim, depois que virou parque, depois de um tempo, depois de alguns anos, 5 anos depois, começou o movimento do governo do estado para tirar as famílias lá de dentro, entendeu? Sem a indenização, sem nada, expulsar mesmo, sem documento oficial, sem oficial de justiça. Foi um processo meio violento, porque eles expulsaram pela intimidação mesmo. Eles fizeram coisas assim como cortar nossa água, nossa luz. Assim, foram intimidando no caminho, foram usando funcionários do parque para intimidar. Então foi um processo um pouco violento a saída do parque. E, para mim, a minha identidade está muito ligada a esse parque. Porque, além da poesia, foi um lugar também que me amparou, vamos dizer assim. Porque no meio daquelas árvores do cerrado, nossa, eu me sentia livre, eu me sentia emanada mesmo com o lugar. A gente, vamos dizer assim, a gente estava sem pai, sem mãe, mas a gente tinha as árvores, tinha o parque, tinha terra, tinha ali, a gente andava descalça e ficava conversando com elas, né? Nós criamos, como eu já tinha essa ligação já até, né? Eu estava até na poesia, e já estava estudando a questão ambiental, eu era uma criança que lia muito, então já tinha um certo conhecimento para a idade, né? E eu montei com meus irmãos e os vizinhos e com meus primos, era uma criançada enorme, assim, era um grupo grande, criança, o que a gente chamava de patrulha da natureza. E a gente brigava para defendê-la ali. A gente colocava cartazes nas árvores, porque ali também era um lugar de lazer da cidade. Então, ia muita gente passear lá, andar a cavalo, andar de moto, muita gente. Ali era um. Então a gente catava lixo, a gente não deixava lixo que as pessoas jogavam lá. A gente tentava conscientizar com as nossas palavras, do nosso jeito, para não destruir. Brigava se a gente visse um cara. Nossa, eu lembro uma vez que a gente brigou com um cara que estava com uma motosserra. Ele ia cortar, porque tinha umas árvores grandes lá no meio, antigas. Ele ia cortar, meu, a gente chegou em cima, certo? A gente brigou tanto que o cara foi embora. Adriane, eu te perguntei sobre o Parque do Juqueri, né? Porque no Juqueri, que é uma obra sua lançada em 2023, para quem tá acompanhando pelo YouTube, eu estou mostrando aqui a capa, quem está olhando, vendo, acompanhando também pelo Spotify, tá vendo? Fica muito evidente a terra, a raiz, a natureza, o rio, a ancestralidade, a relação com o cerrado, né? E eu vou pedir licença a você para ler um poema que está na página 19 da obra, em que você praticamente conta um pouquinho da sua história
e a gente observa tudo isso que você falou, a importância desse espaço da natureza, do bucólico para você. O poema se chama Biografia. Sou filha do cerrado, por isso tenho os pés rachados, os braços tortos, a pele grossa, a alma em chamas, os sonhos ingênuos, o olhar pleno de horizonte. Sou filha do cerrado, sei me isolar nos campos, igual ao lobo-guará. Fujo da maldade dos homens. O cerrado me pariu, torta e tonta na vida. O sol intenso no peito, a água subterrânea dentro da dor e da terra, jorrando bicas nos olhos. Por isso, não sei a malícia dos que querem ser espertos, nem a falsidade dos que querem ser superiores, pisando nas ervas mágicas que curam, principalmente, a falta de cuidado e sentimento. Sou filha do cerrado, custo a entender este mundo em que um coração vale menos que a sombra, em que as raízes são cortadas e que todo o céu é esmagado pelos muros do medo e da contenção do desejo. Continuo, como uma seriema querendo asas, uma coruja que se esconde da noite, uma raposa caçada que chora, uma jaguatirica assustada que não sabe a sua real beleza. O cerrado em mim escorre flores e lágrimas, mato e capim, lua e sapos, vagalumes e sacis, enquanto eu, neste mundo, da guarita para cá, sou pária. Muito bonito esse poema. Você sabe que quando eu li o Yuqueri, acho que foi em 2024, foi um dos poemas que mais me chamaram a atenção. O seu eu lírico, ele se abre assim para a natureza e conta a própria história em alguns versos. Eu sou o Glauco É, Keller, esse é o programa Subtexto. Eu queria convidar você que está acompanhando a gente em 95,3 FM, aqui pela sintonia da Rádio Fiscar. Você pode acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você vir aqui para o YouTube ou então para o Spotify. Se inscreve no canal Glauco Keller no YouTube. Acompanha o podcast do programa Subtexto no Spotify. E você pode acompanhar essa e outras entrevistas dos escritores, agentes culturais, das pessoas que passam por aqui semanalmente para falar de arte, de educação, de cultura. E quero aproveitar para fazer um convite especial para você. Você sabe, o nosso apoiador cultural é o Canto das Letras. O Canto das Letras é uma livraria em que você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e também da literatura universal, muitos HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção de jazz, MPB, blues, de rock, música sertaneja raiz, tem muita coisa legal lá no Canto das Letras. Você chega, bate um papo com o Serginho, que é o filósofo e mantenedor do Canto das Letras, o livreiro mais querido de São Carlos e região. Você toma um café, coloca um vinil para ouvir enquanto você procura o seu livro, enquanto você procura a sua obra. Se você quiser mandar um salve, segue o contato do Serginho, do Canto das Letras. Anota aí, 16982464964, 16982464964. Você pergunta sobre um livro, você pergunta sobre uma obra, sobre um CD, sobre um vinil, e você certamente vai se encantar com o espaço acolhedor que é o Canto das Letras. E se você está atento às nossas redes sociais, você sabe que mensalmente tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto, nessa parceria entre o Canto das Letras e o programa Subtexto. Já passaram por aqui o Franz Kafka, o George Orwell, a Cecília Meirelles, já passou por aqui a Clarice Lispector, e esse mês tem sorteio de livro também. Tem o Albert Camus, e tem uma outra obra que agora eu me esqueço, mas certamente lembrei, a Socorro Acioli, com a Cabeça do Santo. Então, é só você ficar atento nas nossas redes sociais. O Euclides da Cunha passou por aqui também. Nossa, é tanta gente que passa por aqui.
Se você quiser mandar um salve também para o Serginho pelo Instagram, arroba é Canto das Letras São Carlos. Olha que fácil. Canto das Letras São Carlos. E vou repetir o WhatsApp para você, 16982464964, Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Adriane, futebol também é coisa de mulher? Ah, então, é, futebol é outro tema que eu gosto muito, né? Porque também faz parte também da minha infância. Meu pai foi árbitro de futebol e, e meu avô foi presidente de um clube da cidade. Ele jogou tudo, inclusive tudo que ele tinha no clube, né? Deu todo o dinheiro dele para profissionalizar esse clube. Então, era o que me encantava no futebol eram as histórias mesmo, né? Era essa coisa humana, isso é um palco de várias tragédias, vamos dizer assim. Então, eu já fui inserida muito cedo também dentro desse tema e comecei a estudar futebol, virou um objeto de estudo para mim. E, e aí, por isso, comecei a escrever crônicas sobre futebol, publicar em 2 jornais, chamado Portal Vermelho e o Jornal Empoderado. E aí, por isso, depois de um tempo, eu resolvi reunir essas crônicas num livro chamado Futebol também é Palavras de Mulher. Estou publicando agora em São Carlos também, no Jornal da Vila Prado, né? Essas crônicas. Crônicas agora sobre a Copa do Mundo, né? Sobre a história das Copas e tudo mais. E assim, o que eu gosto do futebol é essa dimensão trágica mesmo, essa dimensão humana, né? Que tem por trás dessas histórias, dos jogadores, das partidas, do campo, algo que nos define, porque o Brasil, a sua identidade, parte da sua identidade de brasilidade, foi construída através do futebol. Então, não tem como você tirar isso da nossa cultura, isso faz parte do dia a dia das pessoas. Você entende? Não é só um esporte, é algo que ganhou uma dimensão cultural muito grande. Então, através dele dá para discutir muitos temas, muitos assuntos da sociedade, e você pode discutir através do futebol. É essa a visão que eu coloco, que eu trago nos meus textos, né? Contos e crônicas sobre futebol. Olhando para trás hoje, né, eu fico pensando assim, como a gente, enquanto sociedade, né, Adriane, imaginou um dia que futebol não era uma coisa para a mulher, né? É inconcebível na sociedade de hoje, né, a gente achar que um esporte é um esporte masculino e não feminino. Mas eu É, gosto porque muito também desse olhar extra-campo, né? Esse olhar, esse aspecto estético, cultural, poético, né? Artístico que o futebol tem e que a crônica brasileira historicamente foi sublime em narrar, né? E é legal a gente ver as suas crônicas a partir dessa perspectiva que é pessoal, né? Por conta do seu pai, por conta do seu avô, mas que também é macro, né? É externa às suas relações pessoais. não, então, na verdade, as crônicas aqui eu coloco no livro sem pouco, assim, da história. Tem algumas, sim, que fala da minha história com eles, mas são poucas. A maioria tem essa visão mais antropológica, histórica mesmo do futebol. Essa questão que você falou do futebol ter sido uma coisa de homens, ainda é, né? Na verdade, o futebol, ele marcou o território da masculinidade brasileira, né? Ele marcou esse território. Tanto é que o futebol feminino foi proibido por mais de 40 anos, né? Por lei, por decreto, em 41, e foi proibido até 79. Quer dizer, ele foi proibido pela palavra legalizada.
E é engraçado porque no início da popularização do futebol, as mulheres fizeram parte. Isso que quando o futebol chegou aqui, as mulheres não foram excluídas de vez. Elas foram sendo excluídas depois. Mas quando chegou aqui, era um esporte que, de alguma maneira, as mulheres participavam, né? Ou estando nos bastidores, ou na torcida, ou até em times mistos, não nos times principais, logicamente. Mas havia brincadeiras, havia apresentações, havia momentos que elas brincavam, vamos dizer assim, de jogar bola. Só que mostrava que, de alguma maneira, elas estavam incluídas ali. Você vê que até a palavra torcedor vem dessa participação feminina, né? As mulheres iam com seus lencinhos para torcer, por isso que virou torcedor. E elas ficavam assim, torcendo os lenços, girando os lenços na arquibancada. Você vê um conto que tem a prova maior, que é aquele conto do Alcântara Machado, né? Coríntios 2, palestra 1, que as personagens da torcida, as protagonistas, são mulheres, né? Que estão ali e tal, aquela disputa amorosa delas. Enfim, e agora na minha pesquisa que eu estou fazendo, eu também sou pesquisadora da história do futebol, tem a história de uma mulher chamada Narcisa Malha, uma poeta, que foi a primeira mulher a escrever sobre futebol. Foi o primeiro texto sobre futebol na literatura, talvez mundial. E foi de uma mulher. E ela gostava tanto de futebol que ela traduziu um livro de regras e montou um time na fábrica do pai dela, onde ela foi a técnica, além de jogar. Isso nos anos 20. Ela jogava, ela foi técnica, ela traduziu. Quer dizer, ela participou da popularização do esporte naquele momento, certo? Então, essa proibição foi sendo implantada aos poucos, aí de repente, quando as mulheres, vamos dizer assim, quando eles viram que as mulheres começaram a jogar mesmo, montar seus times nos subúrbios, nas várzeas, e ter campeonatos entre mulheres, quando começou a sentir que, de repente, a mulher está tomando esse espaço, ou tomando o seu próprio espaço no esporte, aí que vem a proibição, né? Legalizada. E isso atrasou a história do futebol feminino como um todo, né? A evolução do esporte e tudo mais. Porque praticar futebol era um ato subversivo, era um ato proibido, era um ato que tinha que ser feito escondido. Enfim, não deixou de ser praticado, tá? Houve times clandestinos, inclusive até o Corinthians tinha um time escondido, clandestino, na Zona Leste, em Itaquera, ele dava uniforme sem o símbolo, aquela camisa listrada, preta com listras brancas, mas sem o símbolo. Houve algumas partidas até de vedetes que foram até divulgadas, mas sempre com cerceamento, né? Com cerceamento e tudo muito escondido, né? Ainda depois vem a ditadura militar. Enfim, só traz a evolução do esporte. Mas acabou delimitando esse espaço como um espaço da masculinidade brasileira, né? Assim, uma masculinidade hoje que a gente discute bastante, né? O que é esse masculino, né? Quando a gente estuda gênero, por exemplo, a gente não está só discutindo o feminino. Ao contrário, hoje a discussão é muito maior, gente. A discussão sobre o masculino é uma discussão que faz-se urgente, porque a mulher, ela saiu do lugar dela, ela foi atrás desse masculino, né? Que são arquétipos que estão em todo mundo, todos nós. Nós temos nosso lado feminino, nosso lado masculino, yin e yang, né? Não é algo que você, porque é mulher, você vai ser sempre feminina, e homem, porque é homem, sempre vai ser só masculino. Essas polaridades fazem parte da alma, da psique humana. Só que a mulher, ela conseguiu sair desse lugar, que foi adestrado também, porque é um feminino no qual ela foi colocada, nem sempre foi o feminino real. É um feminino domesticado, feminino que foi determinado por esse masculino, que também não é um masculino real, também é um masculino idealizado. E ela foi atrás desse lugar dela, no mundo público, no espaço
entre aspas, masculino. O homem não fez esse lugar de volta. Ele ficou parado. E, ao ficar parado, houve uma crise. Ele está em crise. Essa crise do masculino é real. Porque o homem não precisa ser mais o provedor. Ele não precisa ser mais... e, ao mesmo tempo, essa figura ainda é muito forte. Mas ele não quer também olhar para trás e tocar esse feminino, no qual ele ia ganhar muito. Porque esse homem também é tolhido dessa sua parte sensível, humana, dessa parte que ele pode chorar, que ele pode sentir, que ele pode amar. Isso não é legal também, como olhando no aspecto global da pessoa humana. Mas ele não quer fazer esse caminho de volta, tá bem complicado. Por isso que nós temos aí essa onda de feminicídios e tal. Por quê? Porque ele não tolera que a mulher esteja tomando esse lugar, esteja vindo para esse lugar do masculino, né? Ele acha que é dele, só, né? Esteja no lugar público, tenha tomado o papel da fala, por exemplo, né? Tenha pegado a fala, hoje a mulher fala, né? Tem a sua fala, o seu direito à fala. Antes não, antes isso, o lugar da mulher era o silêncio. Não que esse seja o feminino. Esse é o feminino que foi determinado e construído por esse masculino também destituído de si mesmo. Então, a maior crise da modernidade é esse lugar aí do masculino, que não quer evoluir, mas também não consegue assumir o papel antigo. Quer dizer, o homem vai se perguntar o tempo todo quem eu sou, porque ele não é mais o provedor, não é mais o herói, não é mais o super-herói, não é mais o cavaleiro medieval, não é mais o guerreiro de tantas espadas, mas também não quer a outra parte. Então fica nesse limbo aí. E nem a psicanálise está conseguindo ajudar. Adriane, bom demais te ouvir, bom demais ter você aqui. Quem quiser conhecer você, quem quiser te seguir em rede social, quem quiser comprar os seus livros, conhecer sua poesia, suas crônicas, enfim, seus textos, como é que faz? Eu estou no Instagram, né? Tenho Adriene, underline, poeta do Cerrado, Adriene 2 N's. Eu estou no Facebook, o meu nome completo, Adriene Kátia Savazone Morelato, né? Tem coisas minhas na internet aí, se colocar o nome, tem bastante coisa. Quem quiser algum livro meu também pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Tem um outro livro também que saiu pela Pato Agora, A Música Silenciosa do Abismo, que também é um livro que fala da natureza, só que de uma outra forma, porque é um livro mais místico, é um livro que trata mais da efemeridade da vida, trata de uma coisa mais filosófica mesmo, do ser diante do universo. E foi publicado pela Patuá. Aí a pessoa pode escolher ou falar comigo para conseguir o livro, ou pode ir também na editora, né? Tem o Futebol também, a Palavra de Mulher, da editora Campo ou Bola, é uma editora especializada em futebol, só publica coisas sobre futebol. E o Queria, da editora Ribação, né? Eu tenho os três, então se a pessoa quiser, tem o Yukiri, tem a Música Silenciosa do Abismo e o Futebol também, a Palavra de Mulher. Aí É pode isso. falar comigo. Adriane, obrigado, bom demais ter você aqui. Ouvir você falar sobre modernidade, sobre arte, sobre política, sobre masculinidade, sobre gênero, enfim, sobre tudo que a sua poesia tão ampla aborda. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez a Adriane, agradeço demais você que acompanhou mais esse programa Subtexto. Sábado tem mais Subtexto nas ondas da 95,3 da Rádio Fiscar e também
pelo YouTube ou pelo Spotify. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.